Graça e paz, amada igreja. Espero que todos estejam bem, todos vocês se encontrem gozando de saúde física, saúde mental, espiritual, que nós sabemos que nesses tempos, né, que nós estamos vivendo no confinamento, né, vivendo longe do contato com outros irmãos, com outras pessoas, né? Muitas vezes nós nos abalamos, né, emocionalmente, e isso nos traz alguns prejuízos, né, na saúde física, saúde mental. Então eu desejo do fundo do meu coração que vocês estejam bem. E aí aproveitem, né? Faça seu comentário. Vocês estão bem? Coloquem nos comentários aí do nosso chat, né? É sempre gostoso ler quando as pessoas fazem comentários, né? Então, meus amados, esse culto é um culto de celebração ao nosso Deus, que tem cuidado de nós em todos esses tempos, né? Muito embora nós estejamos passando momentos difíceis, seria muito pior se nós não tivéssemos Deus na nossa vida, né? Então, meus amados, nós ficamos alegres e o meu desejo é que vocês estejam bem, que vocês tenham uma semana de bênçãos e uma semana de vitórias na graça e na paz do nosso Deus. Eu vou ler agora o capítulo que se encontra no livro de João, capítulo 4, do versículo 23 ao 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos reunidos, Senhor, como igreja, para louvar e glorificar o Teu santíssimo nome. Queremos dar-te graças, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado com o Teu povo, Senhor, aqui espalhado pela face da terra. Pai querido, nós Te amamos, Senhor, e nós Te glorificamos. Aceita esse culto, Senhor, que é em honra a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, a tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te agradecemos por todo o Teu amor derramado. Nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho para nos dar os exemplos, Senhor, que nós precisávamos, Senhor. Nós éramos um povo perdido, Pai, e nós nos encontramos, Senhor, em Cristo, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Tudo isso é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, contam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, Santo, Santo,
Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, neste momento, ó Pai, todos unidos num só Espírito, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para pedir o Seu perdão, ó Pai. Somos pequenos, falhos, pecadores, ó Pai. Precisamos de Ti, ó Pai, a todo minuto, a todo instante de nossas vidas, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai amado. Perdoe a nossa fraqueza, ó Pai. Perdoa, ó Pai, se às vezes ficamos desesperados, ó Pai, inseguros. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados, ó Pai. O pecado que cometemos por pensamento, por palavras e por atos, ó Pai. Perdoa, Pai querido, nós cremos no Seu amor, nós cremos na Sua misericórdia, Pai, que a Sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos, Pai. Por isso nós Te buscamos, ó Pai amado, prostrados diante de Ti, em adoração, ó Pai. Perdoa os meus pecados, ó Pai, perdoa o pecado da minha casa, ó Pai, da minha família, ó Pai. Perdoe o pecado dos meus irmãos, ó Pai. Perdoa, ó Pai, o pecado da nossa igreja, ó Pai. Perdoa o Teu povo, ó Pai, que tanto necessita de Ti, ó Pai. Eu Te peço, meu Deus, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Seu santo nome. Repetimos em outra vez belas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida, elas vêm de cima, dão sustento e guia, que belas são, que belas são essas palavras de vida, que belas são, que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida, dá-lhe ouvido ao pecador, belas palavras de vida, por amor te salva, Ele ao céu te chama, que belas são, que belas são essas palavras de vida, que belas são, que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida, terno e santo consolador, belas palavras de vida, e luz e vida, paz, conforto e guia, que belas são, que belas são essas palavras de vida, que belas são essas palavras de vida. Graça e paz, eu quero saudá-lo em Jesus Cristo, nosso Senhor, e eu quero deixar a você uma pastoral. Sempre temos tentado trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, mas também de desafio para as nossas vidas em Cristo Jesus. Terça-feira passada, na pauta de oração, nós usamos o texto de 2 Crônicas 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Nós temos colocado na pauta de oração esse desafio de orar com a palavra, que é uma tradição litúrgica muito antiga, do início da igreja cristã, quando se pegava a Bíblia e orava com os textos da Bíblia, pedindo que aqueles textos se tornassem presente em nosso viver. E é esse desejo que nós temos feito na pauta de oração e fazemos agora, que esta palavra de Deus se torne vida e verdade para nós. Que nós não desanimemos, mas que nós saibamos que mesmo quando nos sentimos fracos, o Senhor nos convida a ser fortes, não porque o somos,
mas porque Ele o é, porque o Senhor é forte, o Criador dos céus e da terra, Ele pode transformar a nossa realidade. E a palavra diz, continue a trabalhar, a fazer aquilo que o Senhor está colocando na sua vida, porque isto tem um objetivo. O Senhor vê, o Senhor reconhece e sabe que mesmo nesse mundo virtual, quando nós não sabemos se estamos ou não estamos, se estamos sendo vistos ou não, mas sabemos que o fazemos para o Senhor. E é esse o meu desejo, a minha oração, para que o Senhor coloque a sua mão de poder, fazendo como o texto diz, sejamos fortes, não desanimemos e o nosso trabalho será recompensado. Coloque esse texto na sua vida, medite no seu coração, para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe e fortaleça a sua vida, a sua caminhada, a sua fé em Jesus Cristo. Amados irmãos, nós queremos iniciar esse mês de julho com um novo tema. O tema deste mês é Princípios Bíblicos para um Dia Abençoado. Princípios Bíblicos para um Dia Abençoado. Nós estamos fazendo uma caminhada em meio a essa pandemia, as dificuldades, as realidades que temos vivido. Nós falamos há tempos atrás sobre sobreviventes em Cristo, se você lembra, falamos sobre vários personagens e a maneira como eles enfrentaram as realidades difíceis que eles passaram na sua vida. Recentemente nós tivemos, no mês passado, agora de junho, tivemos um módulo de escola dominical, todo ele voltado com especialistas na questão da alma, na questão da psicologia, de como fazer o melhor para em Cristo também prevalecer a nossa vida, né? Então nós tivemos vários conselhos, várias orientações, várias dicas muito importantes que eu recomendo que você assista novamente a estas aulas, anote e tente cumprir de modo a que a sua vida seja tratada, edificada e abençoada. E nós queremos continuar dentro dessa visão, mas agora também, evidentemente, numa perspectiva pastoral, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva teológica, o como podemos complementar ou juntar estas realidades para que elas sejam bênçãos para nós e nós possamos em Cristo, então, sermos mais do que vencedores. É esta a proposta da palavra, é esta a proposta de Jesus para nós e eu desejo isso. E eu espero que possamos juntos meditar os nossos corações em Cristo Jesus para que isso se torne uma realidade de vida. O texto base de nossa mensagem é um versículo, Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Vamos orar pedindo então que Deus nos abençoe nessa caminhada de fé e vida em Jesus Cristo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra linda, palavra maravilhosa. Como a Tua palavra é tremenda, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio e queremos que ela seja também, como ela própria diz de si mesma, que seja como esta espada, Senhor, este bisturi, que vai até o profundo do nosso ser, da nossa alma e nos trata, cuida de nós, extirpa, retira aquilo que é necessário, inclui aquilo que é vida e é vitória em Jesus Cristo e nos dá, Senhor, a condição de sermos então assim como que operados, de sermos tratados de modo muito especial pela Tua palavra, Senhor. Ela é singular, ela é maravilhosa, ela é prodigiosa em fornecer recursos para a nossa vida, Senhor. E nós Te louvamos pelo texto que lemos e pedimos a Deus que o Espírito Santo possa, de algum modo, orientar, tocar no mais profundo do nosso ser, para que nós sejamos sempre amparados e assistidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Vem sobre nós, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a Tua igreja através da palavra que foi lida. É o nosso desejo, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando eu era criança, eu lembro de um fato que me veio à memória quando eu estava preparando este sermão.
E eu lembro que era criança, eu estava no quintal da casa onde eu morava e o vizinho da frente estava fazendo uma reforma na sua casa, então comprou um milheiro de tijolos. Lembra quando vinha aqueles tijolos vermelhinhos, né? E ficava aquela turma colocando aquele monte de tijolo na frente da casa até que a obra andasse e utilizasse então aqueles tijolos, né? Isso era muito comum na minha época, por exemplo. E eu estava ali olhando e havia alguns adolescentes que moravam também na rua e eles estavam brincando com os tijolos. Em determinado momento eles fizeram uma aposta. E a aposta era o seguinte: qual de nós é o mais forte que consegue segurar mais tijolos? Então eles faziam uma pilha de tijolos e cada um tentava levantar, sempre colocando um tijolo a mais, né? Então levantava, vinha outro e colocava um tijolo a mais. E ficou os dois meninos, né? Colocavam um tijolo aqui, outro tijolo aqui, o outro, né? Um terceiro, colocava. E eles iam aguentando, né? Até que um não conseguiu se equilibrar e o peso, e ele caiu para trás e inclusive os tijolos o machucaram. E eu penso que a lição que nós podemos tirar é cuidado com quantos tijolos você carrega. É isto que o texto fala, que nós acabamos de ler. A cada dia nós temos os seus males e nós devemos aprender isso. Basta a cada dia seus males. É uma palavra, é um princípio de Jesus para que nós tenhamos uma compreensão de não acumular tijolos, não acumular problemas a tal ponto que eles começam a desequilibrar a nossa vida e às vezes, e geralmente, caem em cima de nós e nós temos um grave problema. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar deste texto maravilhoso, tão simples, singelo, mas tão profundo, é: Deus não nega a realidade do problema. Esse é um fato importante também, porque nós temos uma tendência a achar que o problema não é problema, né? A gente vai protelando, vai procrastinando, vai passando por cima ou para frente, ou como diz aquele ditado, né? Vai varrendo para baixo do tapete, alguma coisa assim. Nós temos essa tendência humana de tornar o problema não tão problema. E o acúmulo dele é uma realidade que vai trazendo grandes dificuldades ao nosso viver. E você compreende isso, porque eu compreendo, e você também, pelas realidades e pela história, pela vivência que nós temos. Todos nós temos essa realidade. E por isso, então, a Bíblia se preocupa conosco e coloca princípios para abençoar o nosso dia. Jesus não está falando de eternidade, Jesus não está falando de coisas que vão acontecer no futuro, Jesus está falando do nosso dia. E nós precisamos então aplicar esses princípios. E o primeiro ponto que eu coloco é: não negue essa realidade. Existem muitos crentes que falam de um modo que o problema não existe. Eu lembro de uma senhora que eu conhecia, já não tenho convivência com ela há muito tempo, morávamos próximos, mas isso há muito tempo atrás. Ela era de uma igreja pentecostal e ela tinha uma palavra sempre de vitória, né? Você chegava e conversava e falava: eu estou vendo um problema aqui a resolver. Não, os problemas o Senhor já nos deu a vitória. E tudo que alguém falava, fosse eu ou outra pessoa, não, porque isso é assim, porque Deus está no controle, porque Deus já abençoou isso já a vitória já foi dada, espera que o Senhor... Às vezes nós temos um teologuês ou um evangeliquez que foge da realidade. Não que o que ela estava dizendo não é verdade, mas há um propósito em Deus de eu entender a minha realidade. Porque muitas vezes o cristão vive como que uma religião oriental. As religiões orientais, elas saem do princípio de que não existe pecado, não existe problema, não existe realidade fora. A única realidade que existe é a dentro de mim. E eu construo essa realidade. Por isso que você tem que ser um monge, ir para um templo e ficar lá tentando descobrir o seu interior, porque se você não descobrir o seu interior, não existe realidade. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala do outro, da realidade que existe. Eu posso até negar a realidade, mas ela existe.
Eu posso subir num edifício alto e chegar na beira, né, e falar assim, de uma sacada, e falar assim: não existe a lei da gravidade, não existe a lei da gravidade. Não adianta eu negar que não existe a lei da gravidade. Ela existe, ela é real, ela é uma realidade. Tudo que eu jogar para cima vai cair para baixo, não vai ficar flutuando no ar. Então, o que Jesus nos ensina em primeiro momento é: basta a cada dia o seu mal. Ou seja, o mal existe, o mal aqui não é uma questão ética, moral, é mal com L, né? É mal no sentido de problema mesmo, de dificuldade, de realidades que são contrárias a nós. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo que isso existe, é real e faz parte da realidade desse mundo que jaz no maligno, que é pecador. E, portanto, há realidades difíceis para cada um de nós. E nós precisamos aprender, então, alguns princípios bíblicos para saber como tratar essas realidades. E uma dessas realidades que nós colocamos como um princípio bíblico para um dia abençoado é eu restringir o máximo que eu puder os problemas para aquele dia. Não faça pilhas de tijolos, porque essas pilhas vão se desequilibrar e muitas vezes vão cair em cima de nós, porque nós não vamos suportar uma quantidade de problemas e dificuldades que acontecem e se acumulam em nosso viver. Então, a primeira orientação que Deus coloca para nós nesse texto tão simples é: saiba que há problemas, mas que esses problemas devem ser tratados dentro de uma realidade deste dia, do que está acontecendo, do que eu vejo, do que eu vivo e de aquilo que o Senhor vai tratar em mim. Que o Senhor nos oriente e nos abençoe a ver as realidades difíceis, mas saber que o Senhor concede um dia para conquistar também vida e vitória em Cristo Jesus. Nós vimos então no ponto 1 que Deus não nega as situações que são problemas, é uma realidade. Mas o ponto 2 que eu quero ressaltar a você é que nós podemos confiar em Deus. Deus nos ajuda a cada dia a vencer os nossos males ou a tratar deles da melhor forma para que possamos futuramente alcançar uma vitória. Eu não estou sendo simplista nesse sentido, mas é um princípio bíblico nesse sentido. Quando Jesus fala desse texto, ele está citando um sermão tão maravilhoso que ele diz que nós valemos mais do que os pardais que são alimentados por Deus. Nós temos uma dignidade maior que nem Salomão teve, mas os lírios do campo estão ali sendo cuidados por Deus. Então Deus tem um cuidado por nós e Deus deseja cuidar das nossas vidas. Muitas vezes nós somos teimosos diante de Deus. Muitas vezes nós vamos pedir a ajuda de Deus depois que a pilha de tijolos já está muito grande. E nós precisamos a cada dia levar ao Senhor a nossa dificuldade, nosso anseio, nossa opressão, para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para nos ajudar. A palavra de Deus nos ensina isso. João 16:33, um texto muito belo, conhecido, eu fiz uma pastoral recente sobre ele. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a paz está atrelada à presença de Jesus. E Jesus estando presente, mesmo em meio às aflições, Ele vai nos ajudar a enfrentar a cada uma delas para que possamos ter a condição de vitória e superação. Isso é fundamental, esse texto bíblico tão bonito e maravilhoso, às vezes nós deixamos assim como algo vago, algo presente, algo que vem quando nós estamos emocionalmente alterados, mas é fundamental fazer dele um exercício contínuo. Problemas existem, há problemas nesse dia e eu vou colocar diante do Senhor. Senhor, o meu problema hoje, nesse dia, é esse, e eu coloco diante do Senhor. As coisas mais simples, comuns, nós devemos, podemos, e o Senhor está disponível a nós nesse sentido, nessa visão de cuidar de nós.
1 Pedro 5,7, também um texto muito conhecido: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uma das razões da ansiedade é o acúmulo de realidades que vão nos oprimindo. Não só esse fator, mas esse fator traz uma dificuldade muito comum. Quase todos nós temos ansiedade porque há um lançar de tijolos imensos, grandes, uma pilha que desequilibra e que nós precisamos então colocar diante do Senhor. Lance sobre o Senhor Jesus, coloque sobre o Senhor Jesus a pilha de tijolos. Ele é forte, ele tem força, ele tem equilíbrio, ele sabe o que é a verdade, ele sabe o que é o melhor para nós. Nós não temos uma tradição nesse sentido que algumas igrejas orientais têm, igrejas do Oriente Médio, por exemplo, onde a cada momento há orações específicas do dia, do partilhar de uma realidade para que o Senhor trate e resolva aquele problema, aquele momento. E eu creio que esta prática, esta vivência, esse trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, é uma forma também prática de eu pegar este problema e colocar diante do Senhor. Senhor, meu carro quebrou, eu preciso da tua ajuda, me ajuda. O Senhor vai te iluminar, vai esclarecer, vai saber a quem conduzir, a quem perguntar. O Senhor vai te ajudar. Senhor, eu estou com um problema emocional na minha vida hoje. Eu levantei com muita dificuldade em algumas áreas da minha vida. Eu estou inerte, eu estou cansado, estou aflito. Lance sobre o Senhor essas dificuldades a cada dia. Eu fiz isso ontem, então Deus já está sabendo. Ontem foi ontem. Basta a cada dia seus males. Deus não está dizendo, basta do passado, os dias que passaram, os seus males, ou dos dias que virão, mas o que Jesus está dizendo é de uma realidade presente, e eu devo continuamente no presente colocar diante do Senhor a situação, até que eu tenha uma clareza, a iluminação que vem do Espírito Santo, Jesus Cristo me dando força e auxílio para que verdadeiramente eu supere e possa enfrentar a dificuldade, o mal, os problemas, as adversidades no poder do Senhor. Nós podemos perceber que este medo que muitas vezes nós temos, esta ansiedade, ela trava o nosso coração, ela imobiliza, ela nos torna inertes, e este é um problema sério, porque nós ficamos como que alheios à realidade, a uma fuga dela, e é fundamental então que eu coloque diante do Senhor, sabendo que é real, é vivo, verdadeiro, e que eu devo agora colocar na presença do Senhor, para que Ele verdadeiramente me ajude, me auxilie, me dê condições de clareza na minha mente para conduzir, como a palavra do Senhor diz, basta a cada dia os seus males. Que nós possamos em Cristo Jesus perceber que Ele está disponível para nós. Se sinta honrado, se sinta amado, se sinta valorizado. Deus quer saber dos seus problemas. Pode ser o que para os outros é uma picuinha, um probleminha, alguma coisa muito pequena. Lance sobre o Senhor. Seja o que for, é a sua vida, é a sua realidade, são os seus males, e você deve lançar sobre o Senhor. Isto é fundamental para que nós tenhamos a participação de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Que isso seja bênção, seja realidade, seja conforto e consolo, seja o poder de Deus sendo derramado sobre o nosso viver. O terceiro ponto que eu quero ressaltar nessa mensagem é o que eu devo fazer, aplicações. Como eu falei no início, nosso desejo é ter formas, meios bíblicos para nos ajudar nos males que nós temos a cada dia, com esta orientação para eu ter um dia, um princípio abençoado pelo Senhor. E nós temos vários princípios bíblicos que nos auxiliam a nos livrar, a cuidar dos males de cada dia. Eclesiastes 7, verso 10 diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje,
pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Muitas vezes nós ficamos atrelados, ligados ao passado, e o que a Bíblia nos ensina é viver o presente. Então, como que eu posso fazer isso? Anote, coloque quais são os problemas do seu dia. Anote, coloque, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho um problema espiritual, que eu não consigo vencer determinado pecado, eu tenho meus problemas do dia. Eu posso elencar, eu posso listar, eu estou fazendo o que eu falei no ponto 1 e 2, que é não me esconder da realidade, ela existe, está aqui. O segundo ponto que eu coloquei é pedir a visitação de Deus sobre ele. Senhor, olha, cada um desses problemas eu quero orar agora, quero colocar diante do teu altar e pedir a tua ajuda. E Eclesiastes está dizendo então que eu não devo ficar olhando para o passado, mas olhar então para as realidades que estão por vir. E eu devo pedir então esta orientação de Deus, de modo que eu possa ter a noção do que eu estou fazendo e ter uma visão da realidade diante de mim e usar dessa realidade para discernir com sabedoria o que Deus quer que eu faça diante desse problema. Pode ser que Deus diga, não, espere. Pode ser que Deus diga, não, vá. É momento de eu ter a orientação do Senhor para o meu dia a dia. Nós muitas vezes não estamos acostumados a isso. Nós não estamos acostumados a Deus fazer uma intervenção e uma participação contínua, diária, em coisas simples do nosso viver. Mas é fundamental que nós tenhamos este exercício espiritual, esse exercício de fé, de amor, de comunhão com Deus, para que isto seja vida em nós. Provérbios capítulo 20, verso 18, diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Ou seja, faça um plano de como resolver esses problemas e tenha conselhos. Nós muitas vezes, seres humanos, temos o achômetro, né? Aí eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. É fundamental, porque pelos muitos conselhos vem a sabedoria, diz a palavra de Deus. E é fundamental que eu me aconselhe com pessoas que possam me orientar no dia a dia, me aconselhe com questões especializadas. Às vezes eu preciso de uma consulta clara de um advogado, de um engenheiro, de um médico, de um contabilista, de uma pessoa que está relacionada e especializada ao problema que eu tenho. É fundamental então eu ouvir, porque no momento que outras pessoas olham o seu problema, e este é um exercício também de humildade, de consideração, de saber das minhas falhas, das minhas dificuldades, que eu não sou diferente de ninguém, que os outros também têm seus problemas, por isso eu não preciso escondê-los, eu posso expor essa realidade e dizer, olha, por favor, eu preciso da sua ajuda, do seu conselho, porque quando nós olhamos com outros olhos, nós verificamos também outras visões e outras realidades e possivelmente outras formas de resolver o problema. É por isso que a Bíblia nos orienta a isso, a ouvir conselhos. Porque ao ouvir estes conselhos, em determinado momento, o Espírito Santo fala, é essa a resposta, vá nessa direção e faça isso. E isso é fundamental. Se eu vivo na minha clausura, se eu vivo escondido, se eu vivo sem um discernimento daquilo que Deus pode fazer no meu viver e ouvir as realidades para resolver, eu posso ter a ajuda de outros através do Senhor. Seja esta a palavra de vida para nós em Cristo Jesus. Isaías capítulo 28, nós temos outra aplicação. O texto diz assim, é preciso moer o cereal para fazer pão. O verso continua, mas eu quero pegar só essa frase. É preciso moer o cereal para fazer pão. Hoje nós vivemos um mundo fast food, né? Você liga para um lugar ou vai num restaurante ou numa lanchonete, você entra e eles fazem rapidamente uma refeição, por isso que é refeição rápida, né? Fast food é algo que vem rápido, mas a gente esquece nesse mundo moderno, contemporâneo, né? Tão cheio dessas possibilidades, o quanto é necessário tudo para que isto aconteça, né?
a farinha que foi moída, que foi preparada, que foi colocada para fazer aquela massa, aquele pão que foi elaborado e que depois foi panificado, depois foi embalado, foi levado para a lanchonete. Ou seja, aquele lanche que você demorou alguns minutos para comer teve todo um processo de criação até chegar a nós. E nós hoje vivemos um mundo tão rápido pela tecnologia, pela internet, pelos meios de mídia, etc., que nós achamos que tudo vai acontecer rapidamente, e não. O texto diz assim: é preciso moer o cereal para fazer o pão. Quando nós listamos os nossos problemas, também devemos verificar cada segmento, cada etapa, cada fase desse problema. Às vezes nós achamos que ele existe e vamos para uma solução aqui, imediata, imediatista, e não é verdade. Você tem que construir uma realidade, como diz o texto. Eu tenho que moer o trigo para fazer o pão. Eu tenho que preparar os elementos. E nós precisamos então, com calma, com tranquilidade, com paz, e é essa colaboração que o Espírito Santo faz para que eu tenha os meus problemas e cada etapa do que eu tenho que fazer, para que baste a cada dia seus males. Quando você faz isso, você se sente bem, ainda que o problema não está resolvido, mas você fala assim: para esse dia eu fiz o que era necessário e eu me sinto em paz. Isso é bênção para nós. Isso é bênção para cada um em Cristo Jesus. E é algo aplicável e correto e importante para que nós possamos dar os passos necessários para conquistar uma plena vitória. A última aplicação que eu quero fazer, terminando também, caminhando para o encerramento dessa mensagem, se encontra em João 13, 27. Para mim é um texto assim até engraçado, né? Porque Jesus não perde o foco, né? Quando Judas, já possuído por Satanás, vai até Jesus, Jesus diz a ele: o que tens de fazer, faze-o depressa. É interessante que Jesus não perde o foco. Apesar de um dos seus discípulos estar possuído por Satanás, Jesus não perde o foco. Jesus sabe que o seu foco é ir para a cruz do Calvário para que nós possamos morrer, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Por isso, nessa condição, nessa visão, nós também aprendemos com Jesus. Você tem que fazer isso, faça da melhor forma, resolva. Não comece a protelar, não comece a resolver outros problemas, outras realidades. Às vezes nós temos processos de fuga, processos de ir para outras realidades e esquecemos do foco que está diante de nós. Paulo também diz isso, né? Prossigamos para o alvo em Cristo Jesus. Outro texto diz para nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir diante de Deus. É o profeta Isaías, nós temos que caminhar nessa direção diante do Senhor. Ou seja, mantenha o seu foco naquilo que você vai resolver, porque Deus é favorável a te ajudar nesse processo. Por isso nós temos que ter esse significado, esse sentido de um foco, de uma continuidade, de uma perseverança. E quando eu falho nisso, quando eu tenho dificuldade, quem não a tem, nós devemos novamente lançar sobre o Senhor nossa ansiedade, nossa dificuldade, nossa fuga, para que o Senhor recolha a nossa intenção e novamente focalize para que os nossos problemas a cada dia possam ser tratados, muitas vezes resolvidos no mesmo dia, ou se não, nós colocamos a cada dia os seus males para que o Senhor possa cuidar de nós. Esse é meu desejo, meu amado irmão, esta é a nossa intenção nessa mensagem, essa é a nossa intenção neste mês de julho, princípios bíblicos para um dia abençoado. Vivemos dias difíceis, dias complexos, dias com grandes dificuldades, mas não sendo simplistas, mas caminhando por situações de condução simples da nossa vida, fazendo este exercício que convidamos você a fazer nesse dia, nós conquistaremos a vitória no Senhor e basta a cada dia seus males. Deus te abençoe
te conceda dias de bênção, de cuidado, no seu amor eterno e precioso. Amém. Conosco vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na larga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par seu sangue derramou por nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Tudo Ele vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Eu quero convidá-lo agora a participar da mesa do Senhor. Momento sublime, momento especial, momento de edificação, de fortalecimento da nossa fé, da nossa vida em Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a olhar os elementos da ceia. São muito simples. Jesus usou alimentos da sua época para simbolizar, para edificar as nossas vidas e para mostrar uma verdade eterna que deve estar sempre presente em nosso viver, em nosso coração, em nosso pensar diário do que Cristo representa e do que Ele fez por nós. Quando nós olhamos para o pão e para o cálice, nós lembramos que somos pecadores. Este sinal, esta Eucaristia, esse sinal de graça que Jesus Cristo nos deu, é porque Ele teve que vir até nós por causa do nosso pecado. Então, o primeiro ato que eu tenho ao olhar para o pão e para o vinho é saber que eu sou pecador. Jesus veio até mim para que eu pudesse ter o livramento, a libertação dos meus pecados. E quando eu olho para o pão, eu lembro que o corpo de Cristo sofreu, que Cristo padeceu, que Ele teve que passar por todo um processo de destruição da sua própria realidade, de morte, mas depois a conquista da vitória na ressurreição. Este pão é mais do que um alimento para nós, é sinal da salvação, é sinal da graça, é sinal do perdão de Deus. Jesus nos ensina então a pegar este pão e lembrar do que Ele fez, do que Ele representa. E eu quero convidá-lo então a que você, nesse momento, possa comer do pão e possa lembrar do que Jesus Cristo representa verdadeiramente para nós.
Este é meu corpo que é partido por vocês, façam isto em memória de mim. É o que nós desejamos fazer nesse momento que celebramos comendo o pão. E de semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Nós temos uma palavra para o passado, a memória do que Cristo fez, e uma palavra para o futuro. Esta é uma nova aliança. Jesus, ao ressuscitar, traz uma nova dimensão para nós, o de ser uma nova criatura, de ser a sua igreja, de viver o seu reino e saber que aquilo que nós estamos fazendo é para também preparar a sua vinda, para que a sua igreja, nesse processo escatológico, possa receber a presença do Rei Eterno Jesus Cristo. Até que eu venha, Jesus tem um convite para nós de renovo, de restauração da nossa vida em Jesus Cristo. Que o Senhor possa conceder esta restauração integral em nosso viver para a honra e glória de Jesus. Façamos isso bebendo também do cálice. Assim como nós nos alimentamos fisicamente, agora nos alimentamos espiritualmente. Que este reconstituir das nossas forças, da nossa esperança, da nossa fé, do nosso amor a Jesus Cristo, nós possamos estar na sua presença bendita, sabendo que em Cristo, verdadeiramente, haja o que houver, nós somos mais do que vencedores. Amém. Aleluia por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de participar do pão e do vinho, sabendo que o Senhor é o nosso Deus vivo. O Senhor vive e vivo está para ouvir as nossas orações, para ter comunhão com a tua igreja e para nos ensinar a andar nos teus caminhos, ó Deus. Nós te agradecemos pelo revigorar, pelo renovo, pelo fortalecer da nossa fé em Jesus Cristo, que o Senhor possa nos conceder uma semana repleta da tua presença, para que em tudo seguremos firmes as tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, a força, dá, Senhor, o ânimo, dá o encorajamento aos teus servos, dá o consolo, Senhor, dá a paz que precisamos para cada dia viver a tua palavra e a cumpri-la em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de saber que em Cristo nós somos mais do que vencedores e que o Senhor tem nos dado vida e vitória a cada dia. Te agradecemos por tudo isso, ó Jesus amado, pelo teu amor tão maravilhoso que tem sido derramado a cada dia em nosso viver. Agradecemos pelo tua presença e consolo, Senhor, cuidando de nós, a cada um de nós nas suas necessidades pessoais, físicas, emocionais, espirituais. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, no teu nome santo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.